Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu gostaria já que apresentasse a minha primeira projeção, por favor. Muito obrigada. Eu mesma acho que a partir de agora comando as projeções aqui. Muito obrigada. Então, vamos falar de bares, restaurantes, drinks hoje aqui na Câmara Municipal. Esse projeto, ele obriga bares, cafés, quiosques, praças, centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de eventos, shows, etc., a tomar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Esta é uma coisa comum. Quem já não foi numa balada e já não teve dificuldades por ter sido assediada? Porque, às vezes, o não, que deveria ser não, o não é não. Bom, o projeto, então, que eu carinhosamente chamei de Drink Maria da Penha e que já é adotado em vários estados aqui no nosso país e também é adotado em outros países como o Líbano e a Inglaterra, pensa em evitar este assédio. Porque, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, o assédio é o primeiro passo para que a violência física aconteça. Vamos ver. Eu fiz um levantamento aqui na cidade de Curitiba. Banda B, adolescente denuncia ter sido agredida por ex em frente à balada em Curitiba. O caso viraliza, maio de 2019. Mulher é agredida em balada no Batel por negar investida de homem, abril de 2017. 10 homens, senhoras e senhores, ontem agrediram uma mulher, 10 homens, e ninguém fez nada. Vamos ver o vídeo. Olhem só, uma mulher rodeada de homens, sozinha, tinham pelo menos 10 homens, foi covardemente agredida. Observem que ela cai ao chão e ninguém tenta protegê-la. Ela é novamente agredida. Nenhum desses senhores que estavam lá no bar protegeram esta mulher. Nenhum deles. Veja, é muito triste ver isso. E isto, senhoras e senhores, acontece de fato na nossa cidade de Curitiba. Aqui é uma cidade em BH, mas em Curitiba isso também acontece. Vamos ver iniciativas em outras cidades para proteger as nossas mulheres. Rio de Janeiro já tem uma lei que obriga bares a oferecer proteção a mulheres que se sintam em situação de risco. Em Manaus, aprovado o projeto que garante proteção de mulheres em bares. Iniciativas em outras cidades ainda. Drink La Penha, cidade de São Paulo. Esta é a senha para que mulheres que se sentem ameaçadas possam pedir socorro. Teresina, Piauí, bares e casas de show devem adotar medidas de segurança para mulheres. Iniciativa na cidade de Curitiba. A gente tem percebido que, embora não exista nenhuma lei que atenda essa situação, alguns bares, espontaneamente, na cidade de Curitiba, têm tomado iniciativa. Então, por exemplo, aqui, eu não tenho o nome do bar aqui, ação feita por 9 estabelecimentos em Curitiba para conscientizar a clientela sobre casos de violência física ou verbal, para que seja, então, evitada esta violência. Esse cartaz é afixado e o bar, então, se compromete e assume a proteção das suas mulheres. Está apoiado ali pelo Abrabar, Feturismo, Cinetur. Então, existem já iniciativas espontâneas na cidade de Curitiba. Uma outra iniciativa, o Bar James Bar. Iniciativa aqui, não toleramos desrespeito nem assédio, não se cale, fale.
Aqui os servidores, os trabalhadores, as pessoas que trabalham no bar, vestem camisetas. Depois do não, é tudo assédio, senhores. Então, nós temos já, espontaneamente, na cidade de Curitiba, alguns estabelecimentos que reconhecem a importância e a necessidade de proteger essas mulheres que frequentam a noite curitibana, ou durante o dia também. Vamos pensar que a violência, o assédio, não acontece somente na vida noturna. Então, acho importante que a Câmara Municipal de Curitiba também assuma esse compromisso, dever do legislador, legislar sobre a questão do assédio, que eu disse. O assédio, senhores, é o primeiro passo para a violência física. Nós fizemos aqui uma reunião na Câmara Municipal de Curitiba e convidamos aqui empresários do Centro Histórico de Curitiba, proprietário do restaurante Dona Giovanni, Milena, Kathleen, do Ginger Bar, e elas contaram para a gente que não somente as clientes são assediadas, mas também os funcionárias sofrem assédio. Senhores, alguma coisa é urgente que seja feita. O projeto, então, obriga a adoção de algumas medidas para pessoas em situação de risco e ao compromisso também do bar ou restaurante ou estabelecimento a identificação do agressor, que além, vejam bem, de agredir, está trazendo prejuízos para a imagem do estabelecimento. Nós tivemos recentemente aqui em Curitiba um estabelecimento bem conhecido, perto do Teatro Guaíra, que eu não cito o nome aqui. Uma menina sofreu uma agressão de um cliente e teve seu braço quebrado, e o bar foi omisso na identificação do cliente. Então, nós temos que ter aqui também, e é importante, que a gente sugira não só a questão da ajuda, mas efetivamente que haja compromisso do estabelecimento para que esse agressor seja identificado por suas câmeras, por exemplo, ou até pelo tempo de frequência dessa pessoa no estabelecimento. Vereadora. Muitas vezes, já lhe concedo, vereadora, muitas vezes é um cliente conhecido e é possível, então, se manter a lei e a ordem através da cooperação dos estabelecimentos. E como nós vimos, isto já é um desejo de alguns estabelecimentos na cidade de Curitiba. Portanto, não querendo me alongar em dados técnicos aqui, a ideia é que haja esta parceria. O bar pode estabelecer a maneira como vai ajudar esta mulher. Nós, na lei, colocamos algumas sugestões aqui, como, por exemplo, essa mulher ser acompanhada pelo garçom até seu carro, ou o próprio bar facilitar uma ligação para um transporte, ou o bar usar cartazes que avisem os frequentadores que este bar ou estabelecimento está comprometido com a segurança das suas frequentadoras, mulheres. Então, é importante que o bar tome a sua própria medida, mas que esteja comprometido com as suas clientes mulheres. Imaginem, senhores, isso também é uma questão para a cidade de Curitiba, que se tornará mais inclusiva para mulheres. Imaginem mais mulheres circulando nos estabelecimentos, andando mais nas lojas. A gente vai contribuir, inclusive, na questão do impacto comercial positivo para os estabelecimentos, que vão vender mais, as pessoas consomem mais, portanto, gira mais dinheiro, e isto é um mecanismo natural. Quanto mais as mulheres se sentirem seguras na cidade, mais elas sairão para as baladas, porque saberão que estão, assim, protegidas por lei, que está sendo votada hoje aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Então, só para finalizar, uma parte na sequência, vereadora. Eu vou anotar o nome das minhas vereadoras. Preciso de uma caneta aqui. Dá uma caneta para mim. A vereadora Noêmia pediu antes, vereadora Josete, por favor, vereadora. Muito obrigada, vereadora Maria Letícia. Eu quero parabenizá-la por essa iniciativa. Eu fico feliz, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste que a gente tenha que fazer uma lei para essa questão. Teria que ser natural, e você acabou de colocar aí no vídeo aquela questão do bar. Essa semana, não é o ano passado, o ano retrasado, foi essa semana. E ver, então é uma questão cultural, nós precisamos resgatar, e eu tenho conversado com o meu nicho, minha base,
precisa de um resgate familiar, sabe? Aquela coisa assim da mãe, do pai, ensinar e dizer são iguais, você não é melhor do que a mulher, você tem que proteger a mulher, não bater na mulher. Exemplo do casal dentro de casa, que não haja violência, para que esse filho observe que é possível viver em harmonia, que o casamento faz parte de um contrato de harmônico, um contrato de solidariedade e não de violência. Então, eu fico feliz, mas, ao mesmo tempo, aborrecida, que no século XXI nós estamos fazendo uma lei para que as pessoas cuidem dessas mulheres nesses lugares. É tão machista nosso país que, se uma mulher chegar num bar sozinha, é outro olhar. O homem pode chegar sozinho, pode sentar, pode ingerir bebida, comer seu salgadinho, nada acontece. Mas se uma mulher, e se ela for bonita, aí a identidade é outra, você sabe disso. Isso é assédio, isso é horrível. Então, a gente tem que mudar esse conceito familiar, mudar a cultura do nosso país, e aí fazendo essas leis, e que ela seja efetivada, com certeza. Parabéns, vereadora, vamos votar junto, com certeza. Vereadora, muito obrigada. Vereadora Noêmia, vereadora Josete, o seu à parte. Obrigada pela parte, vereadora. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. Acho que, quanto ao mérito, todos nós concordamos. Ontem até conversei com a minha assessoria, mas eu não imaginei que estava hoje na pauta, ia conversar com a senhora antes até. Porque eu acho que tem alguns detalhes que a gente precisa melhorar no projeto. Uma dúvida aqui, que eu não sei se é uma questão da forma da redação ou se é o intuito mesmo do projeto, quando coloca na própria ementa e que corresponde à redação do artigo 1º, ficam os bares, cafés, quiosques, restaurantes, praças, centros e complexos gastronômicos. Eu queria entender, essas praças que estão colocadas na ementa e no artigo 1º, elas dizem respeito a praças gastronômicas, nos shoppings, ou... Eu acho que teria que ficar mais clara essa redação, porque da forma como está, me parece que é praça pública, e aí eu acho que teria que ou retirar, né, ou ter um parágrafo que... Se a senhora observar, desculpe interromper, diz assim, praças, vírgula, centros, complexos, vírgula, praças, vírgula, centros, vírgula, complexos gastronômicos. Então, no meu entendimento, são praças com complexos gastronômicos, são centros com complexos gastronômicos. No meu entendimento, mas eu posso mudar a redação, se a senhora entende que não é permitida a compreensão desta forma, mas no meu entendimento seria isso. Na verdade, talvez praças e centros de complexos gastronômicos. Sim, aí talvez ficasse mais claro. Né? Senão dá a entender que é uma praça pública, e aí não... Se a gente for pensar, os vereadora, mecanismos seriam que ser outros, né, se a gente for pensar, existem muitos eventos gastronômicos que acontecem em praças também. Então, por conta disso, a gente colocou... são os polos, entendeu? Exatamente. Então, foi nesse sentido, assim. Não Agora, de qualquer forma, a gente tem que inibir o assédio em praças públicas também. Quer dizer, não é porque uma praça que eu não tenho uma lei regulamentando o assédio. Se eu quero regulamentar o assédio nas calçadas, por que não regulamentar nas praças também? É nesse sentido que eu também defendo aqui a questão da presença da palavra praça aqui. Mas, ok, a gente pode... mas é no sentido de que, se basicamente o projeto se refere a bares, enfim, espaços de entretenimento, né? A praça, acho que a abordagem seria diferente, aí eu acho que a função da Guarda Municipal, enfim, acho que seria os mecanismos seriam outros, né? Até porque na própria emenda aqui apresentada na sequência, né, se fala enfim, nos cartazes, né, e eu acho interessante, eu acho que essa é a questão que eu acho que é mais fácil de implementar no projeto, que é você disponibilizar cartazes com os órgãos e o contato, né, os telefones, para que as mulheres ou as pessoas que quiserem fazer uma denúncia possam se colocar, né. Me preocupou na emenda
Presidente, eu preciso de mais 15 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigada. Me preocupou na emenda ali, que altera o artigo 4º, colocando a seguinte redação: ficam os estabelecimentos obrigados, por qualquer meio disponível, a realizar a identificação do assediador ou agressor. Aí tem uma questão, talvez, jurídica também, porque, nesse caso, eu acho que a gente pode dizer que a pessoa é suspeita, né? Mas como é que a gente já diz que ele é um agressor ou assediador? A não ser que tenha uma ação mais ostensiva por parte dele. E como é que se daria essa identificação por parte, enfim, da administração, da gerência, da casa? Não existem câmeras em muitos estabelecimentos? Essa é a ideia, que um projeto que já foi aprovado aqui na Câmara, que trata exatamente disso. E agora, este compromisso do estabelecimento, eu penso que não se pode abrir mão, vereadora, porque nós tivemos recentemente vários casos de agressão e um dos estabelecimentos evitou a identificação e poderia tê-lo feito. Quer dizer, ou há um compromisso das pessoas para se identificar o agressor, ou nós faremos leis que não realmente não vão atender essas necessidades, né? Este é mais um recurso que eu entendo que está alinhando com um projeto que a Prefeitura já carrega com ele, que é identificar agressor. E este foi um pedido da delegada da Delegacia da Mulher, que nos procurou e pediu insistentemente que nós incluíssemos aqui a identificação do agressor, porque caso não haja a identificação do agressor, ela, delegada, não pode fazer nada. Agora é a hora da gente ir determinar que os estabelecimentos abracem esta causa. Alguns já o fazem espontaneamente, mas a senhora bem sabe que isso não é a grande maioria. Então, é importante que a gente tenha o compromisso da identificação do agressor. E acho que engessar o projeto nesta situação, muito especialmente nesse artigo, não vai representar ganho para as nossas vítimas possíveis que transitam nos nossos estabelecimentos na cidade de Curitiba. Agora, você já ouviu falar de uma campanha que chama Não é Não? Então, eu acho que essa campanha deixa mais ou menos claro, porque a desculpa dos assediadores é que eles estão abordando as mulheres. A diferença é assim: quando há um não, fim de abordagem. Houve um não, fim de abordagem. Se houver de novo uma abordagem, isso é assédio. Eu me incomodo por todas as mulheres. Enquanto houver uma mulher violada no seu direito, seja ele qual for, eu estarei aqui defendendo. E dentro da frieza da lei, a palavra abordagem ou a praça, seja lá o que for, não me parece justificativa para que nós não possamos proteger essas mulheres.